Poxa, eu gravei o vídeo deu zebra. Vamos lá de novo. Oi, gente, tudo bem? Tranquilo, nós? Hoje eu tô na minha mãe. Então, e como minha mãe mora no mato, vocês vão ouvir galinha, galo, cachorro, periquito, papagaio, arara. Vocês vão ouvir bicho. Então, fica o som da natureza aí, vai de boa e se considere o fato, tá? Então vamos lá. Seguinte, uma das youtubers que eu sigo se chama Jaqueline Guerreiro. Ela é estudante de jornalismo, acredito que ela tem a mesma idade que eu, 20, 21 anos por aí. E ela, como estudante de jornalismo, se viu vamos dizer assim, no dever de discutir alguns assuntos que não são muito, vamos dizer assim, confortáveis, tanto para a pessoa que sofreu quanto a pessoa que fala, para se expor. Vamos dizer assim, quebrar tabu, não sei. O primeiro assunto que ela debateu foi sobre assédio sexual. Ela titulou como primeiro assédio. Então tá aí o porquê eu coloquei primeiro assédio, tá? Eu me inspirei nela. E ela debateu dos primeiros assédios que ela sofreu e qual foi a lição que ela tirou disso, né? O que ela aprendeu com isso, como ela acha que você deve agir agora. Eu vou contar minha história e vou dizer minha opinião. Então, assim, a primeira vez que eu sofri assédio, eu tinha aproximadamente entre 8 a 10 anos. Esse é o único assédio quando criança que eu me lembro. Meus pais já tinham se separado, então eu morava só com a minha mãe, e ela trabalhava o dia inteiro, com a minha irmã mais velha, que tinha aproximadamente 16 anos, e minha irmã mais nova, que tinha entre 6 a 7 anos, por aí. Nós tínhamos uma vizinha que morava à frente, né? De frente com a nossa casa, e que nós gostávamos muito de passar o tempo lá. Minha mãe gostava muito de conversar com ela, eu e minha irmã gostávamos muito de brincar no quintal dela, porque era gigante. A gente passava muito tempo lá mesmo. Ela tinha um filho de 16, aproximadamente, acho que ele tinha essa idade. Certo dia eu tava brincando com a minha irmã, lá no quintal dela, enquanto minha mãe conversava com ela, em outro local da casa. E esse filho dela de 16 anos, enquanto a gente tava brincando, também começou, acredito que correr atrás da gente, brincar também. E num desses momentos ele me agarrou. Quando ele me agarrou, eu me soltei. Fiz o possível pra me soltar. E quando eu me soltei, ele apalpou minha bunda. Eu fiquei, apavorada. O que eu vou fazer? Peguei minha irmã e fui embora. Deixei minha mãe lá sozinha e voltei pra casa. E eu não falei sobre isso pra minha mãe. E depois que isso aconteceu, eu não consegui ir mais na casa dessa vizinha. E se foi com minha mãe do meu lado. Eu não consegui mais ficar, perambulando pela casa dela igual ficava. Primeira vez que eu não tive reação alguma de como me defender. Até porque eu era criança, então como uma criança vai se defender de uma adolescente bem maior que ela, né? Naturalmente se sente incapaz. Meu segundo assédio, que eu lembre, foi quando eu tinha aproximadamente 15 anos. Eu tinha essa idade, exatamente essa idade, 15 anos. E era meu primeiro dia de trabalho. Era a primeira vez que eu ia estagiar num lugar chamado Embrapa 7, no Distrito Federal. E eu estagiava no horário da tarde, então eu saí do meu trabalho no horário aproximadamente em torno de 5 horas, que era a hora que acabava meu turno. Era a primeira vez que eu tava andando de ônibus sozinha, confesso.
as outras, assim, pelo menos de cidade para outra cidade. Primeira vez que eu tava andando de ônibus sozinho. Na primeira vez que eu fui ao local foi com meu pai. Ele teve todo um cuidado de me levar no lugar para me conhecer o percurso. E eu peguei o ônibus pra minha cidade é muito lotado mesmo. E eu já fiquei na porta de primeira. E tem um engarrafamento assim que você sai. Como eu pegava na última parada de Brasília, no horário de pico é impossível você ir sentado. E sempre tem engarrafamento. Depois desse engarrafamento entrou um senhor. Gordo, fedido, nojento, suado. Nossa, eu tenho pavor só de lembrar de como é aquele cara. Eu já tava na porta, não tinha pra onde ir. Aquele cara ficou do meu lado, exatamente do meu lado. E durante a viagem ele começou a se esfregar em mim. Ele ficou roçando em mim. E a única reação que eu tive foi de tacar o cotovelo, empurrar e chorar. Foi isso que eu consegui fazer. Eu não tive reação nenhuma de gritar, de reclamar. Eu não consegui. Eu só consegui chorar e empurrar e cotovelo ao cara. Até que ele desceu uns 20 minutos depois e foi a sensação mais aliviante que eu senti. Foi surreal o quanto aquilo me deixou aliviada. Eu continuei chorando pelo nojo daquela situação. Eu cheguei em casa desolada, chorando e fui correndo tomar banho de nojo. Depois que eu contei pra minha família, pro meu pai, pra minha irmã e pro meu namorado, eles perguntaram pra mim: por que você não reagiu? Por que você não reclamou? Por que você não contou pra alguém? Eu não tive reação nenhuma. Eu não consegui ter reação nenhuma. Não consegui reclamar. Eu realmente me senti travada. E depois dessa situação, a gente teve muitas outras, sabe? De assédio. Mas, a partir dos meus 17, eu já reagi melhor. Quando eu tinha 17 anos, eu tava caminhando numa principal da minha cidade, junto com meu primo. A gente tava andando, conversando e tal. A gente tava andando e na nossa frente tava vindo em nossa direção 2 rapazes. Eu acredito que entre 19 e 24 anos. Eles tinham uns 2 metros de altura, sei lá, 1,80. E eles passaram entre nós, né, no meio de nós. Quando eles passaram, um deles, que tava do meu lado, passou a mão descaradamente no meu peito e saiu. Quando isso aconteceu, de primeira, eu nem pensei. Eu já gritei logo e xinguei logo. E disse: seu babaca, idiota, você tá pensando no quê? Seu retardado. Eu surtei no meio da rua mesmo. Eu fiz barraco no meio da rua mesmo. Eu expus a situação na hora, na mesma hora. E os caras ficam olhando, tipo, louca e rindo da minha cara, sabe? Eu olhei pro meu primo e falei: você vai fazer alguma coisa? Você não vai fazer nada? Você vai ficar parado olhando pra mim? E ele ficou tipo: sim, eu não tenho reação nenhuma. Ele ficou só isso, parado olhando pra mim. Enquanto eu olhava e dizia: bando de loucos, retardados. A minha vontade de ter tacado a pedra, sei lá, de chamar a polícia. Eu tinha feito outro barraco se eu pudesse, sabe? Mas eles viraram as costas e saíram rindo. E simples assim. Não teve mais o que agir, porque a rua era em torno de 8 horas. Não tava tão agitada, né? Não tinha muita gente na rua. Então, assim, foi a única coisa que eu pude fazer foi reclamar mesmo. E eu falei mesmo, gritei mesmo. E se algo pudesse ter feito pra, vamos dizer assim, fazer justiça sobre a situação, cara, eu tinha ficado muito feliz. Mas só de reagir, aquilo não me trouxe um mal pior. Uma sensação pior, sabe? Foi horrível, foi revoltante, com certeza. Mas eu entendi que eu tinha que reagir. Eu entendi, depois de todas essas situações que eu sofri na minha adolescência, na minha infância,
eu percebi que se eu não reagir, ninguém vai fazer nada para me defender. E ainda que eu reaja, não vão me defender. Então, assim, quanto mais você se sentir incapaz, menos reação você terá. Incapaz de revidar, incapaz de se defender. E depois que isso me aconteceu, outras aconteceram também. A partir dos 17, eu percebi que eu tinha que me defender. Eu tinha que seja, ainda que não fosse ainda que eu não me defendesse à altura de, vamos dizer, fazer justiça sobre o ato, eu tinha que reclamar, eu tinha que expor aquela situação para não acontecer algo pior. Porque quanto menos as pessoas... Parece assim, pode perceber, se você não reagir, se você não reclamar, as pessoas também não reagem. E ainda que você reclame, poucas vão reagir, poucas vão tentar lhe defender, vão tentar lhe ajudar. É como eu disse, parece que quanto mais a situação é opressora, menos reação você tira disso. Mais incapaz você se sente. Agora eu tenho a plena noção de que qualquer situação que eu sofrer de assédio, que eu não me sentir bem, que me trazer um desconforto, que venha me trazer um mal-estar, eu vou reclamar. Porque se eu não reagir, ninguém vai reagir. Se eu não me defender, ninguém vai me defender. Então, por mais difícil que você se sinta, cara, eu sei, sabe? Você se sente muito mal, eu sei, mas não deixe de reagir, não deixe de se defender. Medo dá, é difícil, você se sente incapaz de se defender, sim, mas nem que você só dê um grite, nem que você só diga, pô, estão me assediando, estão me violando, estão passando a mão em mim. Se expresse isso para que você possa ser, para que você não sofra algo pior. A melhor pessoa para defender você é você mesmo. Então não deixe de falar. Todas as situações que eu sofri me deram a certeza de que eu não posso me calar, de que eu não posso permitir que uma pessoa abuse de mim. Esse assunto, eu não poucas vezes eu consegui falar para alguém, contar para alguém, porque é vergonhoso. Você vai virar para a pessoa e vai dizer assim, eu deixei o cara passar a mão em mim e não reagir. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você deixar alguém lhe passar a mão em você. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de você não conseguir reagir. Simples. Apenas isso. Eu sempre fui uma pessoa desbocada, que falava o que pensava, que não ligava muito para a situação. Mas nessas vezes eu realmente me senti coagida, sabe? E foram situações traumatizantes. Fora muitos outros. Então, assim, não tem a ver com você ser uma mulher. Tem a ver com a falta de respeito alheio. Tem a ver com, sei lá, com um cara com a pessoa que é psicopata. Um distúrbio mental do ser humano alheio, do outro ser, sabe? A culpa não é sua. Não se sinta culpado sobre a situação. Então reaja. Qualquer situação que você sentir um desconforto e ver que aquilo não está lhe fazendo bem, reaja. Não se omite. Não se omita. Não se cale. Não permita. Se defenda.
porque ninguém poderá te defender se você não mostrar que estão abusando de você. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E eu não sei se eu tô me expressando muito bem, mas é isso aí, gente. Então, a gente se vê no próximo vídeo e aperta o like, se inscreve no canal. A gente tá aí pra falar o que pensa. Beijo. Tchau.